Salve, salve galera, Danilo Maroldi aqui do Advance Cast. Hoje estamos aqui naquele nosso projeto, né? Estamos aí perto aí das eleições do CRC no Brasil inteiro, né? Eu falo DF, mas no Brasil inteiro, dia 13 de novembro, né? 13 de novembro. E aí nessa continuidade aí do nosso projeto da gente conhecer as chapas, como eu falei, eu fiquei muito feliz esse ano, nessa eleição, Darlan e Brenda, porque primeira vez que tem 3 chapas. Eu não me lembro, cara, da última vez que teve mais do que uma chapa, né? Também não tenho notícia. Pois é, então fiquei muito feliz e foi isso. E o objetivo desse podcast é isso: é trazer aqui as chapas, discutir as ideias, apresentar aqui para a nossa galera, né, cara, para os contadores, os técnicos, né, cara, que vão poder votar, né? Voltem lá, por favor, viu, gente? Votem em casa, né, cara? Né? E para poder votar certo, né? Porque a gente nunca teve 3 chapas, então o cara só ia lá, ou era uma ou era nenhuma, né? E aí tanto faz, né? Um e nenhuma tanto faz, porque um ia ganhar, né? A mesma ia ganhar. Então achei muito bacana isso, e isso foi que realmente deu gás para a gente chamar aqui a chapa. Já teve uma chapa número 1, agora tá vindo a chapa número 3. São 2 chapas que se dizem que são fora da situação, né? Que não tem participação. A chapa 2 é a chapa da continuidade, né? Né? Isso mesmo. Então, a gente está aqui. Então, primeiro eu quero que vocês se apresentem, quem é Darlan, quem é Brenda, né? Como é que nasceu a chapa, e aí a gente vai começar já a conversar sobre a proposta, que é o que interessa aqui pra gente. Né? Então, vamos lá, Darlan. Vamos lá, eu queria... Opa! Brenda, olha, quem é você? Ponto positivo, o cavaleiro, olha só, né? Primeira Brenda, cara. Meu nome é Brenda, eu sou consultora técnico-legislativa, contadora lá na Câmara Legislativa, já trabalhei em banco, trabalhei na Controladoria, e aí o Darlan me chamou para esse desafio, né, para a gente tentar ali renovar realmente o CRC, porque a gente está cansado, né, de ter mais de 10 anos a mesma chapa, e é isso, então viemos para renovar, aceitei o desafio e estou entrando de cabeça. Brenda, você não é empresária contábil, né? Não. Nunca foi? Não, nunca trabalhei em escritório de contabilidade. Nunca trabalhei em escritório de contabilidade, tá bom, porque os outros acho que todos eram empresários contábeis. A gente tem essa noção, porque, cara, eu acho que 90% dos contadores são empresários ou trabalham numa empresa de contabilidade. Eu acho até difícil, porque o cara tá no conselho e se doar, cara. Eu tenho uma empresa contábil já faz 30 anos, tipo, vai fazer 30 anos, cara, é um desafio. Darlan, vamos lá então, cara. Vamos lá, né? Eu sou o Darlan, também contador. Atualmente eu também sou consultor técnico legislativo, contador da Câmara Legislativa há 15 anos. Mas a minha trajetória, ela começou na contabilidade, começou quando eu tinha 15 anos. Eu fui office boy num escritório de contabilidade em São Sebastião. Com 19 anos eu abri o meu próprio escritório, então tive um escritório por mais de 10 anos, então conheço bem as dificuldades e as questões relativas a ter um escritório de contabilidade. E depois eu comecei a fazer concursos, né? E aí por um bom tempo, eu mantive um emprego público, eu fui técnico em contabilidade dos Correios, por exemplo, né? E fazia faculdade à noite, e tinha um escritório, e tinha mais uma empresa de contabilidade com um amigo que fazia a contabilidade da Velt Motors, a BMW aqui de Brasília. E aí resolvemos também dar uma contribuição lá no Conselho Regional de Contabilidade, se a classe assim confiar. E o desafio do Conselho é justamente você, a partir da contabilidade, você vai ter uma trajetória, e como você não se afastar da classe. Como você não se deixar para trás a sua história que foi construída a partir desse patamar, desse pilar que eu sou contador. A partir disso eu fui trabalhar com recursos humanos, por exemplo. Se você for olhar de uma maneira estrita, você não precisaria de um CRC para trabalhar com recursos humanos. Mas o seu conhecimento que você teve ali das leis, FGTS, tributos, impostos, quanto custa uma pessoa contratar, quanto custa demitir, isso veio de você ser contador. Então, como o conselho consegue gerar valor para você, ao mesmo tempo que você não está atuando com contabilidade estrita, que é um desafio evoluir a nossa profissão, você ainda se sente pertencente à classe do contador. Isso acontece com as mais diversas áreas, com o servidor público aqui em Brasília. É um desafio, porque você passa num concurso, você se torna auditor de controle externo no TCU ou aqui no TCDF, e aí, como a tua carreira não exige que você tenha um CRC, você vai lá e baixa o CRC. Por quê? Porque o CRC não te dá nenhum valor, não, no sentido de trazer algum tipo de benefício ou ligação com a classe, né? Eu conversei com diversos colegas que estão nessa situação e disse, olha, nós vamos entrar no conselho e você vai reativar o seu CRC, porque você vai voltar a ter orgulho de ser contador. Essa é a nossa missão. Legal, cara. Acho que você falou tudo
falou tudo. A gente esquece como a nossa profissão ela tem uma diversidade muito grande, né? Eu sempre falo que, às vezes, você não vai precisar de um advogado, mas contador com certeza é uma hora da vida. E tem muito contador que não precisa de advogado, mas todo advogado precisa de um contador. Então, realmente, a gente esquece essa beleza. A gente mesmo, eu sou empresário contábil, né? Eu esqueço que existe o contador público, às vezes esqueço que tem um perito, né? Mas a maioria é empresário, então trabalha em escritório de contabilidade, né? Eu acho que você tem essa proporção lá no conselho? Eu acho que o conselho deveria ter essas estatísticas, né? Mas não tem ainda. Não tem. O que a gente fez, né, até para poder ouvir os anseios da classe, a gente tem 27 propostas, né, Breno? 27 propostas divididas em três... 3 ou 4? 3? Não, são 27 propostas divididas em três eixos, né? É, ser a renovação... Eu achei bem legal essa ser a maneira. parceria que transforma, então a renovação que faz, a parceria que transforma e ser a proteção que o contabilista conta. Então são 3 grandes eixos, cada eixo tem 3 grupos e cada grupo tem 3 propostas, né? Foi uma brincadeira, um jogo com os números, né? Tudo brincando em torno dessa questão do 3, né? Mas para trazer questões sérias, né? Então, chapa 3, você pode contar 3 palavras, né? Então, a gente tentou voltar as coisas para isso, mas a gente sabe que os desafios são muito maiores do que 27 propostas e elas estão aí distribuídas, mas elas podem se aglutinar ou mesmo evoluir, ser descartadas. Isso aqui foi a partir de uma percepção nossa, porque como a nossa chapa, como eu disse, né, ela é bem diversa, né? Ela é diversa também no sentido assim, homens e mulheres. Pessoas de todas as idades, eu que tenho 28 anos, Dionísio que tem... 73, 71 anos, né? 46 anos de profissão, né? Se registrou em 78, o Dionísio tem a Brenda e a Camila, então a gente tem essa diversidade também nesse sentido, a experiência de um senhor de 73 anos que está atuando, que é a referência, uma das referências nacionais em contabilidade de fundo de pensão, é o Dionísio. É o professor da FGV que dá aula de pós-graduação, que ensina as pessoas a trabalhar com contabilidade de fundo de pensão, que, aliás, é uma área muito promissora, né? É porque está crescendo isso, a nossa população está envelhecendo, a Previdência Pública não terá condições de sustentar as pessoas, ela vai tentar, no máximo, pagar algo em torno de um salário. Acho que o salário mínimo vai ser o teto da Previdência daqui a alguns anos. Não tem como ser diferente, inclusive para o servidor público. Né, para o privado e para o público. Então, a previdência complementar vai ser uma realidade e campo de atuação para o contador, porque precisa de um contador para atuar nessas áreas. É uma área altamente regulada, a Previc, por exemplo, está lá, né, com várias exigências de conformidade. Então, tem área para você ser contador, para você ser auditor, para você ser um consultor que dá consultoria para os conselhos fiscais, para os conselhos de administração, para o deliberativo, né, os comitês de auditoria. Tudo isso é a área de atuação do contador, né? Então, o Dionísio está nisso aí. Essa diversidade, né, de idade, área de atuação, é muito legal. E eu acho que é até muito importante isso, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem a influência gigantesca da tecnologia, por exemplo, coisa que a época que o Dionísio estava estudando não existia. Então, a gente tem que adaptar, né, assim, nossos contadores às novas tecnologias, ao que o mercado pede, né, e exige. Então, acho que é muito legal a gente ter todo tipo de perfil de profissional, justamente para mostrar que a gente consegue ali, dentro de um conselho, atingir a todos, né, e, enfim, seja por constituição, com a capacidade... Educação continuada, isso, né, capacitação palavra, continuada. Exato. E é isso. A ideia é que a gente esteja preparado para o presente, porque são grandes os desafios do presente. A gente não pode abandonar quem fez a gente chegar até aqui. Sim. Então, o contador mais antigo, que tem dificuldade, inclusive, de se adaptar às tecnologias, de alguma maneira, o conselho tem que trazer algum tipo de proteção para essa pessoa. Mas nós também temos que nos preparar para o futuro. Tanto preparar os contadores para as novas tecnologias, as novas tendências. Eu acho que o conselho ele tem esse papel de orientar a profissão e de trabalhar na formação continuada, também é uma das atribuições, mas ele tem que pensar no futuro, trabalhar os currículos, trabalhar a formação continuada depois, pensando no futuro, não só no futuro do contador estrito, pensando assim, como eu vou ser um contador, um empresário contábil no futuro, mas também assim, que áreas de atuação elas precisam ser ocupadas, porque as profissões elas vão se transformar, né? Tem umas notícias alarmantes, né, dizendo assim, a profissão
tal não vai existir daqui a 10 anos. O contador está sempre nessa lista, né? Já faz uns 20 anos. 20 anos que ela está na lista, que nos Segue próximos 10 anos ela vai acabar. Eu não acredito que ela vai acabar, mas ela tem que passar por algumas transformações. Nada melhor que o contador para traduzir para um cliente as informações que foram produzidas por outros contadores seguindo as regras e as normas de contabilidade que nós dominamos. Então, nós temos, né, educação financeira mesmo de varejo, né? Olha, um contador ele tem condições de ser um educador financeiro. Eu estou vendo, tipo assim, uma briga no futuro com o tal do BPO financeiro. Também. Que ainda não está muito bem regulamentado, é uma coisa muito nova. E aí quem faz? Economista, contador, administrador, ou é a função dos três? Eu acho que isso lá na frente vai dar um problema isso aí. Isso é igual a questão de auditoria, né? A gente, por exemplo, a gente tem dois grandes mercados para auditor, né? E na nossa chapa nós temos o Ricardo, que é um auditor externo, um auditor independente, né? E nós temos o Cleverson, que é um auditor interno. Eu também já fui auditor interno, chefe da auditoria da Câmara Legislativa, né? Na auditoria externa, isso já está bem disseminado. Tem que ser contador, porque basicamente a auditoria externa ela se debruça sobre demonstrações financeiras, é o que importa ali, é se aquilo que está nos balanços, nas demonstrações, ela espelha, né, realmente a realidade patrimonial das empresas, os riscos, foi tudo reconhecido. O auditor interno, você tem uma disputa grande, né, e tem um espaço ali que ele precisa ser deixado para o contador, porque ele envolve também demonstrações contábeis e financeiras, né? O auditor interno precisa ser contador? Isso é uma discussão muito ampla, né? Uma briga, né? A gente tem aí o Conselho de Contabilidade dizendo que sim, a gente tem o IA dizendo que não. É certo que há alguns conhecimentos, quando você trata de auditoria interna, que o contador não tem, e às vezes você vai fazer, por exemplo, uma auditoria que envolve uma obra. Eu preciso de alguém que tenha um conhecimento de engenharia naquilo ali. Mas é certo que existe um grande espaço ali, e principal, uma liderança naquilo, que compete ao contador. Essas questões, né, BPO, dessa automação, desses grandes sistemas que vão fazer o trabalho, né, eu não enxergo isso como um inimigo. Eu enxergo isso como uma oportunidade que o Conselho tem que ser alguém que está, uma entidade que realmente está atenta a essas situações. Ser protagonista. Protagonista, para direcionar, para proteger as nossas prerrogativas. A gente está batendo muito forte aí nisso de prerrogativas, isso, né? Vamos entrar aí, né? Vamos lá. Né? Eu acho que a chapa foi muito bem apresentada, cara. A gente viu aqui da diversidade, né? Eu acho que foi bacana, né? Eu acho que... É de raça, né? Se você pensar aí, tem o branco, tem o negro, tem as origens aí diversas também, as atuações diferentes, as idades diferentes, os campos de atuação diferentes. O Conselho de Contabilidade tem que ser o conselho de todos os contabilistas. Não pode ser apenas de um grupo. Se engana quem pensa que se eu deixar o conselho apenas com um grupo X de pessoas, o conselho vai estar melhor. Quanto mais amplo for a atuação dele, mais forte é a nossa categoria e um grupo pode ajudar nas demandas do outro, né? 5 mil pessoas, 15 mil pessoas demandando uma coisa, nós somos 15 mil inscritos aqui no DF, é muito diferente de 100 pessoas, 200 pessoas demandando. Então, a união da classe, a força da classe, né, ela está nisso também. A gente tem que despertar para essas coisas também, né? Com certeza. Então vamos lá então, cara. A proposta, como você já explicou, vocês colocaram 3 pilares, né? Isso. Se é a renovação que faz, se é a parceria que transforma, se é a proteção que o contabilista consta. É isso, né? Que o contabilista conta. Então, se é a proteção. Né? Ok, então aqui nós temos 3 pilares, e aí vocês começaram a falar em cada pilar. E aqui, pelo menos na proposta que vocês me enviaram, né? Começou aqui com a proteção. Ok. Né? E aí já tem coisas aqui que já é tipo assim... Vocês estão aqui defendendo um plano de previdência familiar, defesa das prerrogativas e articulação política, cara. Vamos começar aqui com um plano de previdência familiar. O que é que vocês imaginam? Lembrando o seguinte, né, cara? Na verdade, até para falar com o pessoal que está aqui, gente, a eleição do Conselho ela é diferenciada. Ela não é uma eleição direta. É uma eleição indireta. Ela é uma eleição direta. Então, só para quem está nos ouvindo aqui, como é que funciona, né? São 18 conselheiros. 18 conselheiros. Agora a gente está renovando só um terço. Então, um terço é que a gente vai fazer essa renovação. Já tem 2 terços lá. Depois que é renovado, esse conselho aqui vota no presidente. Faz uma chapa lá e vota. Então, quer dizer que vocês não possam não conseguir nada. Sim. Pode acontecer, né? Eu só estou falando isso porque, de repente, o que é que acontece? Pô, a chapa foi eleita e não fez nada.
Cara, não fiz também porque às vezes eu não consigo, né? Porque a gente só tem um terço do conselho. Quando são 2/3 é muito melhor. Ali você tem uma força, né? Então, só para relembrar o pessoal que é uma eleição direta, que é uma proposta. É uma eleição indireta. Desculpa, indireta. Isso. É uma proposta e pode ser que os 2/3 não concordem com a proposta. Okay. E aí fica no papel. Então é importante você pontuar isso, é uma situação importante. Nós nos preocupamos com isso, né? São 18 conselheiros ao todo, a gente está renovando 6 agora. Estou falando de conselheiros efetivos, né? Nós temos o conselho há pelo menos 12 anos com a eleição de chapa única. E um grupo importante de conselheiros que estão lá na composição de 2/3, eles não concordam com a situação atual que o conselho está. Eles são oposição no sentido eles se opõem à situação que o conselho está. Eu conversei com diversos deles, chamei para conversar, liguei, né, e conversei com muitos deles. E pelo menos uns 5 ou 6, dependendo da conta, né, se mostram favoráveis à mudança e até vem trazendo assim, olha, eu tentei fazer isso e não consegui, porque a situação A, B, ou por conta não consegui fazer. Então, muitas coisas, inclusive, parecidas com as que a gente está propondo, né? Então, o que é que eu tenho a dizer? Em política, tudo pode acontecer, e esse é um processo político, né? A gente se engana que acha que política é aquela só política partidária ali da eleição. Não. A política está em todos os ambientes e não tem escolha. Ou você fica fora dela e alguém vai escolher para você, ou você vai escolher ser protagonista das decisões que afetam a sua vida, você vai se envolver e você vai tomar as rédeas do seu futuro e no nosso caso, da nossa profissão, né? Nós escolhemos nos juntar como uma chapa e querer interferir nesse processo. E quando a gente se levantou, a gente não era conhecido por ninguém conhecia a gente. Quem sou eu? Quem é a Brenda? O pessoal foram tentar procurar, né? Foi até engraçado, né? A gente conversando com os conselheiros. Não, olha, a gente pensava que ia ter uma chapa, depois apareceu 2, agora apareceu 3. Quem são essas pessoas? Ninguém sabe. Por quê? Por que não conhece? Porque o conselho está voltado para ele mesmo, para as pessoas que estão sempre ali. E nós somos contadores. Contadores uma coisa interessante. Dar voz aos contadores que não estão ali no dia a dia, porque uma característica do contador é baixar a cabeça e trabalhar. A gente tem o balanço para fechar, tem os prazos, tem a multa, tem a declaração X, Y, aí depois tem a folha de pagamento, o dia para pagar os funcionários, FGTS. É um monte de obrigações. Mas a gente se preocupou com isso, então o que é que a gente pode dizer, né? Hoje eu posso dizer que nós já temos os votos necessários para eleger o conselho diretor do CRC, em caso de eleição da chapa 3, e no acordo o que temos esse processo vai ser liderado pela chapa 3, que é a renovação. Porque é muito difícil você ter muitos vínculos ali e você tem compromissos com as pessoas e você liderar algo que vai, de alguma maneira, contrariar o status quo, a situação que está posto ali. Como a gente não tem esses compromissos, ninguém está nos colocando, ninguém montou a nossa chapa, ninguém é dono da nossa chapa. Não, nós somos pessoas que se uniram em torno de um ideal. Aliás, nós éramos 2 chapas diferentes. Havia uma chapa de um grupo de colegas que queria montar uma chapa para o conselho. E a gente estava aqui do outro lado tentando montar e nenhuma das 2 conseguiu completar o número. Se uniram. Aí a gente se uniu, porque tinha os pontos em comum, tinha pessoas conhecidas dos 2 lados. Teve que tirar um ou outro ali, porque ia dar mais do que o necessário. E a gente viu que a gente dava liga, tá? A gente estava querendo a mesma coisa, estava querendo uma renovação no conselho. Então, é importante deixar isso. É uma chapa de 2/3, mas a gente se preocupou com esse processo político, identificou as pessoas que estão insatisfeitas com a situação lá, mas segundo a própria versão delas, né? A fala delas, vou repetir o que eu ouvi várias vezes, a mesma coisa. Estamos de mãos atadas, não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque são minoria. Com a chegada de uma chapa de 1/3, 6 pessoas, nós seremos maioria que quer a mudança. E o nosso acordo, tudo bem, estamos juntos e vamos mudar, a gente quer mudar, desde que esse processo seja liderado por quem representa essa mudança, que nesse caso é a chapa 3. É isso? Não, legal, inclusive até falo o seguinte, cara, se tiver ou não tiver acordo lá na frente, se vocês ganharem realmente o pleito aí, que o conselho veja que é esse que a gente votou.
Porque esse aqui, se vocês ganharem, Sim. como são 3 chapas, então a gente está votando em proposta. Que é Então, interessante são isso, né? Porque o fato de ter 3 chapas levanta as discussões do que são os anseios da classe. Né? A gente vai entrar nas propostas agora, mas só dando um histórico de como a gente montou essas propostas. A gente foi ouvindo os colegas, que, como eu disse, como nós trabalhamos em diversas áreas, então, ouvir a visão do servidor público, mas ouvir também a visão do empresário de varejo, um empresário que faz consultoria, o auditor externo, o auditor interno, o servidor público, aquele que é empregado de contabilidade. Nós temos tudo isso aí. Nós não queremos inventar a roda. Nós temos belos exemplos aqui no Brasil já de conselho de contabilidade que tem feito coisas que se destacam. O Conselho de Rondônia, ele é um destaque na educação. Cara, o de Rondônia, você sabe que tem uma empresa lá em Rondônia, eu tenho, né? Eu tenho empresa lá. Cara, o Conselho Regional de Rondônia é fabuloso. Pois é. Não sei quem é o presidente, mas se estiver escutando isso, vocês estão de parabéns. Aí. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro aqui que vocês destacaram aqui é segurança financeira e previdenciária. Vocês querem fazer um plano de previdência complementar. Cara. Isso. Como eu disse... Como é que isso iria funcionar, cara? Isso é muito simples, né? Nós temos um sistema público de previdência no Brasil, que é aquele que você contribui para o regime geral de previdência, o INSS. Ele tem um teto e ele depende das contribuições e de um pacto de gerações, né? O meu pai teve 9 filhos, eu tenho 3. As pessoas estão tendo cada vez menos, né? Então, menos filhos. E aí, esse sistema, que é um sistema piramidal, que depende de você ficar colocando gente na base, é insustentável. Você sabe disso. Vai falir. Com a reforma constitucional da Previdência, né, você criou a figura da Previdência Complementar. E eu tenho 2 grandes grupos na Previdência Complementar. Eu tenho as entidades de Previdência Complementar abertas. Elas são capitaneadas por bancos, elas visam lucro, são entidades que elas têm... o lucro delas é revertido para quem patrocina elas, que são os bancos, as grandes entidades de previdência aberta. E nós temos outro grande grupo de previdência complementar, que são as entidades fechadas de previdência. Geralmente, elas são entidades de previdência que são sem fins lucrativos, elas não visam lucro, todo o resultado dela é revertido para os próprios participantes, né? E você tem os planos de previdência. Essas entidades de previdência, elas são altamente reguladas pela Previc e elas podem constituir planos que são planos instituídos. O que é um plano instituído? Você tem uma associação, um sindicato, uma entidade de classe que ela é instituidora de um plano de previdência. Ela vai pagar alguma coisa por isso? Não. Ela só vai ser a instituidora, ela não tem risco financeiro para ela não vai aportar dinheiro e não tem risco financeiro. Qual a vantagem de você ter um plano de previdência complementar fechado? Porque as taxas e os benefícios que vêm com esse plano, eles são infinitamente superiores a qualquer outro plano aberto de previdência. Você fazer um VGBL, um PGBL aberto. Por quê? As taxas de carregamento ou de administração são pouquíssimas, 0,04, algumas assim, muito, muito pequenas. Uhum. Você consegue portar o seu plano a hora que você quiser para outra entidade. Então, não gostei, não estou gostando do rumo, o dinheiro é seu, está no seu nome. Você tem possibilidades, por exemplo, sua empresa, você tem uma empresa de contabilidade, às vezes você quer oferecer um benefício para o contador que trabalha com você. Aí você pode pagar um complemento, ele paga uma parte, você paga uma parte, se você quiser, porque é a adesão facultativa, você adere se quiser. E o conselho não tem classe. Mas o conselho o conselho não pode fazer isso, não é função do conselho. Então me explica por que o Conselho Federal de Administração tem um plano. Eu estive na semana retrasada na FIPEC, que é uma entidade aqui de Brasília, que tem vários planos instituídos. E o Conselho Federal de Administração tem 11 mil administradores já no plano que eles instituíram. O Conselho Federal é o instituidor. Nós temos muitos exemplos. A Caixa de Assistência, que são outros modelos, mas você vê essa preocupação com a Previdência. A OAB tem a Caixa de Assistência dos Advogados, o CREA tem a mútua de assistência. Você vê que há uma preocupação com isso. O que é que nós estamos preocupados? Em educar também e dar uma oportunidade para que os contadores tenham uma aposentadoria digna, para que eles tenham um futuro também seguro. Isso é uma iniciativa, é daquela coisa que não custa nada, mas faz muita diferença. O conselho vai ser o instituidor. Apenas isso. Ele está botando à disposição a sua lista de inscritos para aqueles que quiserem se inscrever no plano de previdência. Quais as vantagens? Essas 2 outras propostas que tem aí, que é a cooperativa de crédito e o plano de saúde, por exemplo, poderia ser viabilizado por uma entidade dessa. A FIPEC, que é uma delas, a nossa ideia é fazer um edital de chamamento, tá? Uhum.
tem muitas outras. Eu conversei com o diretor de Previdência da Regios, que é a BRB Previdência também, estive na semana retrasada no congresso da ABRAP, falei sobre isso. Tem algumas outras entidades que se interessariam. É um edital de chamamento, você põe critérios objetivos e elas se habilitam ali e ofereceriam os planos. Mas essas entidades, elas oferecem o quê? Empréstimo subsidiado, taxas assim incríveis que você pode pegar. Você tem lá, a garantia é seu montante, que é uma conta no seu nome. Oferecem plano de saúde subsidiado também, porque a operação do plano acaba sendo assim, sem fins lucrativos. A FIPEC, que é uma delas, oferece esse tipo de coisa. Clubes de vantagens de verdade, com cashback de verdade, que pode dar, inclusive, desconto na sua anuidade. São muitas coisas que se abrem para uma pequena coisa. E aí a nossa vantagem eu sou presidente da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal, do Conselho Deliberativo. O Dionísio é a referência nacional, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Contadores de Fundo de Pensão, ANSEP, que aliás nos apoia. O presidente Roque até gravou vídeo para a gente dizendo, olha, estou apoiando a Chapa 3. Por quê? A gente sabe como fazer. Sim. Eu vou montar um plano? Não, eu vou aderir a uma entidade como instituidor. Né? É um sistema complexo na sua operacionalização, mais fácil para quem já faz. Então, basicamente, um termo de adesão, um termo de um acordo de cooperação. Você vai lá, adere se você quiser. Se você aderir, você vai estar contribuindo com um valor. Aquele valor está no seu nome. Você não gostou do que está ali, você leva para outra entidade. Abate no seu imposto de renda. Se seu empregador quiser contribuir, aderir também, abate no imposto de renda dele. E isso vai estar garantindo, para quem quiser, um futuro diferente para a classe contábil. O contador cuida da vida das empresas, dos funcionários das empresas e às vezes não cuida da própria vida. Perfeito. Então aqui, só para deixar bem claro aqui, na verdade o conselho não ia gerir nada. Não. Iria fazer Ele é um instituidor. De adesão. Ele é um instituidor. Ele é apenas aquela entidade que diz assim, olha, está aqui a minha lista de registrados. Escolha uma. Não, está a minha lista de registrados, os contadores. Os contadores. E então... isso habilita, porque as entidades fechadas, elas não podem oferecer plano para qualquer pessoa. Uhum. Não é no mercado aberto. Né? E elas estão correndo atrás, porque o desafio delas é justamente crescer, porque o mercado está crescendo. Então, dessa maneira que vocês estão colocando, não ia ter mais nenhum custo para o conselho. Não, custo zero. Custo zero para o conselho. Não só custo zero, risco zero. É custo zero e risco zero. Quando você adere a um plano de previdência fechado, você faz uma contribuição que está em seu nome, administrado por uma entidade fechada de previdência, que é regulada pela Previc, é uma regulação muito pesada, porque não é à toa que um contador de previdência hoje, inicial dele, é R$10 mil o salário. Porque é uma contabilidade muito fina, que exige muita capacitação, né? E nós temos contadores de fundo de pensão também aqui na Chapa 3. Risco zero, custo zero, benefício infinito, porque quanto mais você aportar, você vai estar preparando. E aí esse tipo de plano é um plano familiar. Eu posso entrar como contador. E aliás, uma das características também da nossa chapa, que é a chapa Skin the Game. Eu brinco com os meninos lá, né? Arriscando a própria pele, né? Se a gente instituir, se a gente chegar lá, a gente vai instituir, eu quero ser o primeiro a me inscrever e colocar meu dinheiro lá. Por quê? Porque é assim que você faz. Eu quero ser também um fiscalizador daquilo. Eu quero ser alguém que se importa com aquilo. Uhum. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Acho que foi muito bem explicado. Né, cara? Bom, tem a cooperativa de crédito, que você também já deu uma pincelada já, né? A cooperativa seria a ideia assim, ou a gente adere a uma cooperativa de crédito, ou fomenta a criação de uma. O conselho pode fazer uma cooperativa de crédito? Provavelmente não, mas ela pode fomentar a criação. A gente já teve isso em outros estados. Inclusive, se eu não me engano, foi o CRC Goiás, na época que teve. Não é o próprio CRC, não é o CRC ser dona de uma cooperativa de crédito, mas ela fomentar. Um grande poder que o conselho tem é ser um orientador e um direcionador. Então, quando ela aponta uma direção e ela tem credibilidade para fazer isso, que eu acho que é o que falta, né? Quando você faz a coisa com seriedade, com profissionalismo, e você traz uma orientação para as pessoas, dizendo o seguinte, olha, esse é um caminho legal a seguir. Vamos fazer? Então, é algo que toma vida própria. Olha o potencial que a gente tem. Como a gente já disse, a gente está em todo lugar. A gente já visitou vários lugares, né? Eu tive no Partido Republicanos. Aí cheguei lá, fui conversar, a convite de um amigo em comum, conversar com o Mauro, que é o tesoureiro nacional do partido. É um contador.
Aí eu tive essa sacada assim, olha, todos os partidos políticos, de todas as vertentes, têm um contador. E a gente não consegue aprovar uma lei que nos proteja, que amplie as nossas prerrogativas. É uma dificuldade. Eu só preciso que o Conselho tenha credibilidade, chamar essas pessoas de maneira séria, conversar com elas, vender a ideia para elas, e você consegue fazer mudanças incríveis. Porque todo mundo tem um contador, todo mundo precisa de um contador, inclusive os partidos políticos. E a gente não tem nem participação normalmente, né, nos projetos, assim, os contadores não são ouvidos, a gente não é uma voz de peso, vamos dizer assim, né, se a gente começasse a participar mais dos debates, enfim, a gente conseguiria aprovar muito mais coisa, né, e que faria muito mais sentido para o nosso dia a dia. É a falta da articulação, né? Mas a nossa ideia é justamente essa, eu preciso aproximar a classe, mostrar a força que nós temos, primeiro, para você Eu acho que conquistar. a gente tem que se sentir valorizado, né? Para começar, Isso, você tem que se enxergar como contador e ter orgulho de ser contador. E aí, a partir daí, a gente consegue novos caminhos. A gente né? chegou num ponto importante, tá? Que eu acho que isso é um problema do conselho em geral, nem das chapas em si, cara. Cara, a gente está muito desvalorizado. Muito, muito. Eu estava conversando com alguns colegas, nenhum dos nossos filhos querem continuar, ninguém quer ser contador, ninguém chega de manhã e fala assim, papai, quero ser contador. Não tem. Então, realmente, até pelas mudanças também tecnológicas e tal, né? Como é que vocês imaginam, o que é que vocês podem ajudar lá dentro, lá a chapa realmente, para valorizar realmente a classe? Para o cara com a cara, eu sou um contador, cara. Eu tenho o senso de pertencimento, cara. Qual é a ideia que vocês têm, cara? A gente tem algumas ideias. Eu acho que a primeira ideia é o dever de casa. É dentro do conselho. Você sabia que se você quiser largar hoje você não vai fazer isso, né? Mas largar hoje seu escritório e for ser o contador ou um contador no Conselho Regional de Contabilidade do DF. Você sabia que você vai ganhar 20% a menos do que o advogado do Conselho Regional de Contabilidade? Não sabia não. Pois é, o plano de cargos e salários do CRC está lá, acho que é 5 mil e alguma coisa, o salário inicial base do contador do Conselho. E eles não têm advogado lá, mas já estão tentando fazer um processo seletivo para contratar. E o salário do advogado vai ser 6 mil e alguma coisa, em torno de 20% a mais do salário do contador. O que é isso? Isso é falta de valorização mesmo, né, cara? Dentro do próprio CRC. Dentro do próprio CRC. E coisas do tipo, por exemplo, você entrar no Conselho Regional de Contabilidade, e assim, não é com alegria que eu falo essas coisas. Eu quero falar de fatos, né? Eu estive lá na campanha, fui conversar com os servidores, pedi para conhecer o prédio. A sensação foi de desalento. Por quê? A pior mesa que existe dentro do conselho, de todas as mesas que existem no conselho, é aquela que fica na recepção para atender os contadores. As piores cadeiras que tem no conselho são as duas, não são nem iguais, elas são diferentes, né? A sensação que eu sentei nelas assim, eu achei que elas não estavam nem quebradas, ou alguma coisa assim, não estava bem. Ok. Atrás, a visão foi fotográfica, né? Um ar-condicionado pingando, um monte de fio espalhado. Tem duas lâmpadas em cima, duas luminárias, que ficam em cima dessa mesa. Elas estão queimadas. E uma marca de curto-circuito. Quer dizer, sessão de abandono, né, cara? Mas, veja, o contador está chegando lá. Mas se ele conseguir chegar, porque se você entrar no site do conselho, eu queria que você entrasse aí no site do conselho agora, a primeira coisa que vai aparecer lá é dizendo assim, atendimento preferencial por e-mail. E mostra um monte de lista de e-mail, ou seja, não vem aqui. Mas se você disser, não, eu quero ir no conselho, e você bater a porta do conselho, se você conseguir chegar na porta, porque tem um escoramento lá, escorando a marquise que está para cair. Está para cair, tem mais de 6 meses que a escoramento está lá. Parece que tem mais de ano que foi notificado pela Defesa Civil. A gente pediu para saber direitinho a informação, as atas do Conselho Diretor, mas não foram fornecidas. A gente pediu via Lei de Acesso à Informação, não nos deram. Mas tem mais de 6 meses, pelo menos, e um ano que a Defesa Civil notificou. Se você conseguir chegar até a porta do conselho, vai ter essa mesma placa lá, dizendo assim, atendimento preferencial por e-mail. Ora, você vai sair da sua casa, você vai na frente do conselho, e se você ligar também, vai ser a mesma coisa. Não, manda um e-mail. Quem vai te responder o e-mail? E eu não estou falando que eu ouvi falar. Eu testei isso, porque eu precisei. Um estagiário. E aí você vai perguntar, quanto tempo para eu ter essa certidão ou esse documento? Não tem prazo. É o mesmo estagiário ou outro estagiário que vai te responder. Então, valorização, ele começa dentro de casa.
Eu mesma passei por isso. Quando eu entrei no concurso, eu precisava de uma certidão, aí a do site não servia. Aí pedi, foram dias, eu falei, só dependo dessa certidão, eu quero tomar posse. E demorou, porque o presidente tem que assinar, não sei o quê. Fisicamente. Então, assim, realmente a mudança começa lá dentro, né? Assim, precisa estar lá dentro. Então você precisa mudar os processos, mudar. Isso aí a gente já está falando de propósito. Mudar a cultura interna do conselho, de valorização dos próprios empregados do conselho, que muitos deles são contadores. Você precisa direcionar o foco. Qual tem que ser o foco do conselho? O foco do conselho tem que ser o profissional da contabilidade. Ele tem que ser bem recebido, ele tem que ser bem tratado. O ambiente que vai recebê-lo, o lugar onde ele vai esperar, o sofá que ele vai sentar, a cadeira que ele vai sentar, tem que ser a melhor do conselho. Ele tem que se sentir bem, tem que ser um ambiente agradável. A fachada do prédio do CRC, ela tem que ser bonita, ela tem que ser bem organizada, ela tem que ser limpa. Porque isso é um início de um processo. Aí você começa a chamar os contadores para dentro do conselho. Nós temos uma proposta, fazer a sala do contador dentro do conselho. Seria uma espécie de coworking, né? Coworking, né? Não só dentro do conselho, mas em outros lugares, mas começando dentro do conselho. Aí tem gente que diz, isso não pode ser feito. Ora, por que o CRC Rio fez então? E a coisa que tem mais sucesso? Você sabe que eu tive um caso desse, cara? Pô, eu vou te falar. Há uns 15 anos atrás, eu estava na Receita Federal, já tinha a sala lá do advogado dentro da Receita Federal, a sala da OAB. Aí eu estava lá, peguei minha senhazinha, né, contador, comecei a ser atendido ali, né, e a gente conversando ali com o auditor, o técnico, né, não sei o que era, né, ali na hora, e eu resolvendo um problema de cliente meu, né. Cheguei para ele e falei, vem cá, vocês poderiam fazer aqui uma sala para os contadores, com a senha preferencial. O cara vira para mim e fala o seguinte, Danilo, mas você é um contribuinte igual a todos, você não tem diferença nenhuma. Tá errado ele. Eu falei para ele, vem cá, deixa eu falar uma coisa, isso aqui que você está me explicando, que era um problema sério de imposto de renda, você prefere explicar para o meu cliente ou explicar para mim que eu vou entender? Ele, não, para você. Eu falei, pois é. Quando eu venho aqui, eu entendo muito mais rápido e eu consigo transmitir isso para o meu cliente. Agora, se eu trouxer meu cliente aqui, você vai demorar 3 horas explicando, ele não vai entender e não vai aceitar. Você está falando, Danilo, você podia fazer parte da chapa 3 também, né? Porque você está falando justamente do que a gente está dizendo. O conta está escrito aí com todas as letras da nossa proposta, aliás, chapa3.com.br/propostas, nossas 27 propostas estão lá, e tem um espaço para você mandar a sua proposta também. A gente não quer dizer assim, tem que ser algo participativo. Participativo. Todo mundo tem que participar para essa reconstrução, né? Uma das propostas que a gente tem é que o contador, isso com conversa institucionalmente, mas também com aprovação de leis, né? Mas o conselho também tem que ser na vanguarda, tem que estar à frente, de liderar esse processo. É que o contador, no exercício da sua profissão, ele tenha atendimento preferencial e diferenciado junto aos órgãos públicos. Isso precisa ser feito, porque quando você chega lá, você não está representando você mesmo. Você não é você está representando muitas empresas, muitos empregos e muitos tributos. O motor da economia, ela passa pelo contador. Então, nada mais justo que ele tenha um atendimento qualificado. Eu não quero ser... eu sei que tem ali vários níveis de atendimento, né? Você não consegue pegar o profissional mais capacitado, mais entendido e colocar para o atendimento ali de varejo para atender todas as pessoas. É isso que você falou. Você tem que botar uma pessoa que entende ali o básico, né? Teve uma dúvida, sobe o nível. É assim que funciona qualquer atendimento. Não resolveu, sobe o nível. Eu, contador, eu não estou naquele nível ali do atendimento de varejo. Eu sou uma pessoa também com entendimento. Então, nada mais justo, pela representatividade que eu tenho, é que eu seja atendido pelo menos por alguém de segundo nível, sim, que vai falar a mesma língua que eu, ele sabe do tributo, ele sabe... todo mundo ganha tempo. O próprio fisco ganha tempo. Agora, sabe uma coisa interessante? Eu estava pesquisando as leis, né, para poder ver aquilo que a gente já poderia fazer. A gente está tentando fazer nosso dever de casa, estudando, né? Estudando as contas do Conselho, a legislação. E tem uma lei aqui no Distrito Federal que fala que tem que ter uma sala do contador nos órgãos públicos do DF. Por que essa lei não saiu do papel? É a inércia do Conselho que ela poderia cobrar. A lei no Brasil é assim, né? Lei pega e não ou pega. Não pega. Quando é que uma lei pega? Com pressão popular ou com pressão dos órgãos, né?
você precisa de uma articulação política, mas você precisa de força para poder fazer isso, né? A inércia do conselho é tanta que a gente se reuniu, né? Foi lá a Brenda, outros colegas da Chapa 3, foi na Câmara Legislativa, eu trabalho lá, mas os colegas não, a gente juntou e foi procurar onde a gente poderia apresentar as nossas demandas. Aí a gente encontrou o deputado lá, o deputado que decidiu, resolveu, tinha agenda para nos atender, recebeu muito bem, foi o deputado Roosevelt. E a gente começou a colocar um monte de coisas, as demandas da classe, a gente quer melhorar isso aqui, nós, né, estamos concorrendo na chapa e tal. Ele nos recebeu muito bem e a gente demandou, olha, não tem uma lei que institui o Dia do Contador, 22 de setembro, aqui no Distrito Federal. Aí, não tem. A gente foi lá, escreveu a lei, uma proposta, né, um anteprojeto, né, apresentou ao deputado, a assessoria dele fez uma revisão ou outra, apresentou o projeto, está tramitando lá, o número 669, PL, e nós vamos ter um Dia do Contador. E aí, eu até gravei um vídeo com o deputado, está lá no meu Instagram, ele falando assim, ó, isso é algo simbólico. É simbólico, mas ali já coloca no calendário oficial de eventos, já autoriza o poder público a fazer comemorações junto com as entidades de classe, né? Já traz um indicador para valorizar o contador público e o contador privado também. É assim que se começa as coisas, né? Agora, com seriedade e usando a força. Agora, nós nem estamos no conselho. Fomos lá e conseguimos. Quanto mais um conselho organizado e forte. Verdade. Não é isso? Verdade. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos então. lá. Plano de saúde assistencial. Isso aí é a ideia da mesma coisa. Você tem uma massa grande, não é o conselho que vai fazer isso. Por exemplo, a entidade... Isso já era para ter, né? Já era para ter. Na verdade, né? tem umas iniciativas dessas que até tem... se eu for procurar o sindicato dos contadores, contabilistas, provavelmente vai ter alguma coisa aí. Tem um convênio... Não, Sescom é das empresas, né? Empresas. Mas provavelmente vai ter alguma coisa disso aí. Sindiconta, né? Não sei se tem não, rapaz. Assim, se você procurar, você vai ver essas... convênio com o clube tem. Qual o problema? O problema é que não é vantajoso, é igual aos cursos. Por que o curso do CRC Rondônia é disputadíssimo? E por que o curso do Conselho não? Do DF não. Por que a Convenção de Contabilidade do CRC Piauí, que tem 6.000 inscritos, abriu 1.000 inscrições e colocou 750 pessoas lá no centro de convenções dele, cobrando R$250 de inscrição? E por que a nossa convenção aqui abriu 250 inscrições? Eu estive lá, não tinha 250 pessoas, apesar de terem dito que estava... Agora, mês passado? Foi na mesma data, 5 de outubro. Lá no Piauí foi 2 dias. Mas falaram que tinham vendido todos os ingressos? Pois é, mas quem chegava lá podia fazer a inscrição na hora. Pô, você sabe que eu não fui, né? Porque eu perdi a data. Tipo Isso. Assim, quando eu fui fazer, eu recebi um e-mail falando que já não poderia mais fazer. Mas aí eu não quem fui. chegou lá fez a inscrição na hora. E eu estava lá, não tinha 250 pessoas. Acho tão pouco. Lá. É muito pouco para R$80 de inscrição, que é um preço simbólico. Acho muito pouco, mas por que as pessoas não vão? Porque o conselho está distante das pessoas. Ele está distante da classe. Será que a classe foi ouvida para saber que temas realmente eram necessários? Aí uma coisa vai levando a outra. Distanciamento, a falta de credibilidade. Aí você não vai ninguém lá, não tinha uma autoridade. Você sabe que a gente fez o troca aqui em Brasília, o troca... Deu muito mais pessoas. Deu 400, 500 pessoas. A nossa... Tinha gente representante da chapa. No dia do troca contábil, eu estava no congresso da ABRAP lá em São Paulo, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Fechada. Tinha 2.500 pessoas lá e mais 2.500 pessoas online. É um mercado em ascensão. Mas a gente mandou gente da chapa e fez divulgação lá. Tinha muito mais gente aqui no troca contábil. Eu tinha muita vontade de fazer um evento desse, assim, aí, mas é para o público de empresário contábil, um troca assim, muito parecido, mas só para a apresentação de ferramentas contábeis, cara. Tinha muita vontade de fazer isso, fazer um dia assim, onde eu levasse um monte de players do mercado, cara, para falar. Pô, vem para cá, empresário contábil, a gente vai mostrar aqui, e não é só um instante, o cara mostrar mesmo numa telona lá, entendeu? Aqui a gente faz assim, faz assado, tira dúvida e tal, cara. E isso, cara, é de graça você fazer isso. Você só precisa trazer as pessoas para perto, mostrar credibilidade e as pessoas vêm. Quando é bom, as pessoas vêm. Quando não é bom, as pessoas vão por favor, né? Eu brinco com essa analogia aqui, né? A Brenda é minha colega de chapa, né? Eu tenho 3 filhos, né? Aí imagina, ela frequenta a minha casa, conhece os meus filhos brincam com ela, a gente formou um relacionamento ali, né, da família e tal.
Se eu convido ela para uma festa de aniversário de um filho meu, ela vem. Eu não preciso obrigar. Porque quando eu falo assim, lembra da criança, lembra... Porque tem um vínculo. Agora, quando não tem vínculo, quando eu não conheço a pessoa, não estou nem aí para ela, aí eu vou chamar ela para uma festa minha ou para alguma coisa que eu estou fazendo, a pessoa não vem. Então, o que precisa é o conselho se reaproximar da classe. Sim. E isso vai ser o motor de todas as outras coisas que a gente precisa. Preciso de respeito, preciso mudar a lei? Preciso da classe junto. Porque se eu faço um congresso de contabilidade, coloco 2.000 pessoas, uma convenção, boto 3.000 pessoas, não é difícil fazer isso. Os órgãos públicos pagam as inscrições, cara. Se eu sou servidor público, trabalho na contabilidade, o órgão público paga a inscrição dos contadores para eles participarem, porque tem a ver com o trabalho. Agora, o que tem que ser oferecido ali tem que ter ligação direta com o que eu faço, tem que gerar valor para mim. Se eu ponho 2.000, 3.000 pessoas num evento, sabe quem é que vai estar na mesa de abertura? O governador, os deputados, os secretários. E ali é para ser visto, é para ser falar, é para receber aplauso mesmo. Por quê? No dia seguinte, vai 2 pessoas, 3 representantes. Está aqui, ó, você viu lá a força da nossa classe? Está aqui as nossas demandas legítimas para a classe, em benefício da classe. Olha, eu quero aqui uma sala do contador funcionando nos órgãos públicos. Eu quero acesso diferenciado. Eu quero participar das leis, dos regulamentos que criam obrigações acessórias, que vão trazer multas. Isso não é difícil de fazer. Mas uma coisa... Então, primeiro eu preciso aproximar a classe, ganhar credibilidade, aí a classe participa das coisas do conselho, mostra a força política da classe, isso traz uma visibilidade, você consegue atrair, né, aquele que está, os mandatários, quem tem poder de decisão, eles veem a nossa força, eles atendem as nossas demandas. E é um ciclo virtuoso. Né? É o que a gente está propondo, é isso. Assim, o conselho, ele tem a oportunidade assim, de intermediar muita coisa, né? Coisa que hoje em dia não existe. Hoje em dia a gente lembra do CRC quando? Quando tem que pagar anuidade, quando tem que votar, e porque senão você paga multa também. Não, e quando é fiscalizado. É porque eu não fui da parte do escritório, mas tem essa parte também. Então, assim, realmente a gente tem que ter uma identidade com o CRC, a gente tem que ver o CRC como um intermediador para a gente atingir outras coisas que sozinho a gente não atinge. Então, o CRC, ele tem que ter esse papel, né, de realmente de intermediador, de fazer com que a gente consiga ter um dia a dia melhor, uma oportunidade melhor, um reconhecimento melhor, coisa que sozinho é difícil, né? Assim. Vocês colocaram aqui como proteção, né, a defesa das prerrogativas dos contadores, né? Como é que vocês iriam fazer isso, cara? Articulação? Articulação política. Prerrogativa, né, ela é uma conquista. A nossa lei é uma lei de 1946. É o Decreto-Lei 9295 de 1946. Passou por uma ou outra atualização, basicamente a nomenclatura ali do guarda-livro que foi tirada, né? Reduziu um pouco as proporções que um técnico em contabilidade teria na representação do conselho, porque a gente migra, né? Quase todo mundo que é contador foi técnico em contabilidade. Eu fui assim também, muitos colegas da chapa também. Então, hoje é menos, né? Mas você precisa ocupar os espaços que estão aí e, de alguma maneira, o conselho regulamentar ou conseguir regulamentações que digam esse é um espaço do contador. Isso se consegue por uma organização da classe, por um direcionamento do conselho, que tem o papel de orientar, mas também por articulação política. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente tem um problema sério do serviço público. Nós temos muitos setores de contabilidade que são chefiados por pessoas que não são contadores no serviço público. Tem muito área de contabilidade que não tem contadores, ou que pessoas que fazem lá o trabalho de contador mesmo não são contadores. Aí, se o conselho vai fiscalizar, o que acontece? O órgão tem a sua procuradoria, tem o seu assessoria jurídica, ele consegue mandato de segurança, ele consegue um monte de coisa que vai lá e bloqueia a atuação do CRC. Porque tem uma série de outras questões, tem alguns cargos que foram criados e aí também foi criado por lei e que tem aquele papel, aí não é bem o contador, tá? Ok. Mas existem várias formas de fazer isso. Se a gente mostra força política, a gente consegue chegar lá no presidente daquele órgão, no governador, no deputado, e dizer para ele o seguinte, olha, quando você for fazer um concurso, coloca lá, quando for fazer esse cargo, coloca lá nos requisitos do cargo que ele tenha CRC,
olha, coloca aqui esse profissional, ele está atuando, não seria exigido, mas cria aqui que essa função específica precisa de um CRC. Então, a pessoa é um auditor de controle externo, por exemplo, que não precisaria de um CRC, mas uma função, ele tinha lá o diploma de contabilidade, deu baixa no CRC dele. Então, a função aqui que o cara vai lidar com contabilidade, com auditoria, com coisa contábil, essa função ela é restrita para quem tem um CRC. Aí você começa a fomentar isso e começar a fechar ali. Quais são as nossas prerrogativas? O que a gente pode fazer? Então, é uma atuação política e de fiscalização também. Onde a gente não consegue entrar, tenta política. Né? O não a gente já tem a situação de quem entra no serviço público e não é exigido o CRC dele, ele baixa o CRC, porque ele não enxerga valor. A gente tem que reverter isso com o profissional e tem que fazer um trabalho também em que tenha um diferencial. Uma das nossas propostas é a criação também de uma carreira de contador público no DF. Tem várias profissões regulamentadas que conseguiram isso. A gente está em Brasília, não pode deixar de falar em concurso público, né? Eu fui contador de escritório, abri meu escritório aos 19 anos, mas depois fui trilhando a carreira de serviço público e mantive as duas coisas por muito tempo, porque depois no tempo não deu mais, né? Mas mantive. A gente é multiuso, né? A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer ao mesmo tempo, inclusive ser servidor público e ser dono de escritório ou atuar como perito, né? Mas essa questão de você conseguir, né, encaixar, ligar, olha, criei a carreira do contador público, muitas carreiras conseguiram, né? Os arquitetos, se eu não me engano, aqui no DF. Aí você já tem uma classe, aí ela consegue crescer, aí já pensa num salário que seja digno, uma uniformização, concurso específico, né? Vagas para concurso para contadores e a criação de uma carreira de contador público no DF. São mais oportunidades de atuação, né? Brasília ela é lembrada por concurso, então concurso também tem que estar na mira, no alvo do Conselho Regional de Contabilidade. Eu lembro, você falou da questão do que não precisa CRC, na verdade não precisa muitas vezes nem ser formado em contabilidade, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, que eu fui olhar, aí você fala, gente, para ser auditor da Receita, pode ser qualquer profissão, não precisa ser contador. Eu lembro que à época eu falei, gente, mas então por que a gente está fazendo 4 anos de faculdade, ou mais, enfim, dependendo do caso, porque realmente você não precisa, não tem... grande parte dos órgãos, né, não precisa ser formado em contabilidade para você ser auditor. E eu lembro que isso à época foi uma surpresa para mim, que eu falei, gente, mas eu jurava que precisava, e não. Qualquer profissão faz parte e basta fazer o concurso, Isso né? aí é briga de cachorro grande, hein? É briga de cachorro grande, mas a gente começa de um passo de cada vez. Eu acho que um direcionamento claro, uma postura firme do conselho, naquilo que pode fazer, porque a gente também não tem que ficar comprando briga contra tudo e contra todos. Isso é uma loucura. Mas você pode escolher as lutas que você quer, uma de cada vez ou poucas de cada vez, e ter inteligência também em relação a isso. Por que não usar essa posição estratégica e, junto com o CFC, procurar se articular de uma maneira em que traga benefício para a classe? Novas leis, novos assentos, tem muita coisa que pode, né? Posições importantes para os contadores, nos conselhos fiscais, nos conselhos, regras que digam assim, olha, o conselho fiscal tem que ter no mínimo um contador, o conselho no comitê de auditoria tem que ser assessorado por um contador, tem que contratar empresas. E isso é bom para todo mundo, porque não é só eu, como servidor público, ir lá atuar. Por exemplo, eu sou membro de um conselho deliberativo de uma fundação de previdência. A nossa fundação é muito pequena ainda, ela começou, agora está chegando 3.500 aí participantes, né? Passou de 3.000, está crescendo rápido. Crescer um pouquinho mais, a gente vai precisar de assessoramento, o Conselho Fiscal vai precisar, o Conselho Deliberativo, de ou profissionais ou empresas que prestem assessoramento, que me olhem as contas. E isso é mercado, gente, é mercado. É para você que é empresário participar de uma licitação, de um chamamento, e prestar serviço para essas entidades, tantas outras que tem aí. As estatais têm conselhos, tem conselho de administração, tem conselho fiscal, tem comitê de auditoria. Todas essas aí precisam de contadores dentro desses mecanismos ali, dessas estruturas internas, e mais, precisa de que empresas ou profissionais de contabilidade prestem serviço, e aí é um casamento. Veja, estamos de mão dada. É o contador público e são as empresas privadas. Eu, como servidor público, estou lá ocupando um assento, mas eu preciso do auxílio. Tudo isso é mercado, isso se consegue com articulação política, com leis que exigem que isso. Aí é governança, todo mundo ganha.
Então, nós temos que nos unir como classe, não ficar, né, nessa questão de... Às vezes a gente vê, né, assim, mas são só servidores públicos. Não são só servidores públicos. E eu quero fazer até uma consideração aqui, né? Essa questão de ser servidor público, né? O Conselho de Contabilidade é uma autarquia federal. Perfeito. É um órgão público. Se você não tiver experiência em como gerir a coisa pública, você vai para o conselho e das duas uma, ou você não vai conseguir fazer nada, ou você vai ter sérios problemas com o seu CPF depois. Porque você vai ficar com o seu nome lá no TCU, suas contas serem divulgadas, pode ser passível de multa. Porque a dinâmica é diferente. Você tem uma empresa contábil. Você contrata quem você quer, demite quem você quer, na hora que você quer, não precisa dar explicações. Você contrata serviços, faz prestação de serviço, ou contrata para prestar serviço quem você quer, na hora que você quer, pelo preço que você quiser. Lá no conselho não é assim. Você precisa seguir normas e regras, são regras da administração pública. Então, esse também é um diferencial da nossa chapa, né? Nós temos pessoas de mercado? Temos pessoas, donos de escritório, temos empresário contábil, temos tudo isso. As grandes representações, as grandes áreas da contabilidade estão representadas numa chapa de apenas 6 pessoas efetivas e mais 6 suplentes e um complementar. Mas nós temos também a experiência pública para gerir uma entidade pública. Nós sabemos como licitar. O Conselho passou um ano... Recebeu um recurso do Conselho Federal de Contabilidade para comprar computadores, notebooks para fiscalização. Passou um ano, quem me disse, botou os dias exatos, mas mais de um ano para fazer uma licitação para comprar esses computadores. A marquise do Conselho está lá numa situação de emergência. Né? No vídeo que eu gravei sobre isso, está aí na internet, né? Vocês podem ver um vídeo que eu estou lá na frente do Conselho falando dessa situação. Mais de 6 meses eu falo no vídeo, mas dizem que é mais de um ano que a marquise está ameaçando ruir. Isso é uma contratação de emergência. Eu faço um edital rapidinho lá e contrato por emergência para poder fazer, porque ali tem um risco de estrutura, de vida, né? E aí essa ineficiência que vai ali da coisa pública, né? Onde estão os servidores? Por exemplo, o Conselho tem os empregados concursados e tem alguns cargos que são de livre nomeação e exoneração, são cargos de confiança, né? Eu não tenho certeza do que eu estou dizendo, assim, porque eu só ouvi falar. Mas disseram que tem 2 assessores jurídicos que são assessores desses contratados e que um nem aparece no conselho e outro vai lá de vez em quando. Por que essas pessoas não estão trabalhando para fazer as licitações? Porque não tem a expertise ou não tem a condição de fazer? Ou porque realmente não estão lá? O fato eu não sei se elas estão ou não estão, mas o fato não se consegue fazer uma licitação num órgão que precisa fazer licitação. E isso nós temos a expertise. Nós sabemos como fazer. Por quê? Porque gerimos coisa pública. Eu fui auditor interno da Câmara Legislativa por 2 anos, o chefe da auditoria da Câmara Legislativa. Antes disso, eu trabalhava no setor de execução orçamentária, que passa pela instrução dos processos. A Brenda, hoje, todos os processos de aquisição da Câmara Legislativa passam pela mão dela. Ela trabalha lá no setor, né? É funcionária, né? Daquele setor, né, Brenda? De execução orçamentária, isso. Todos os processos de licitação passam por lá, porque tem. Então a gente tem a expertise para fazer. Então, isso também é uma coisa importante, né? O Conselho é um órgão público, ele precisa ser gerido por alguém que conheça de gestão pública. Você falou aí uma coisa que o Conselho Federal deu recurso para comprar computadores para fiscalização. Não comprou. E aqui você fala combater o exercício ilegal da profissão. Você acha que a fiscalização não está fazendo um bom trabalho? Você até falou assim, ainda mais é fiscalizar, né? A percepção que o contador médio tem do conselho eu só sirvo para pagar a anuidade e para ser fiscalizado e não tenho retorno nenhum. Essa é a percepção média. A minha é. Ok. A minha é. Ok, né? Mas é a sua e de 99%. Com quem eu falo, tipo assim, nada falando mal do conselho, mas a nossa percepção, aí como até empresário contábil, o pessoal até confunde SESCOM com conselho e tal, mas eu consigo separar bem isso, é que para mim o conselho realmente não... Só fiscaliza e a minha percepção é essa, cara. Certo. Aí tem 2 ou 3 propostas voltadas por essa questão da fiscalização, né? Eu entendo, assim, o Conselho não pode deixar de fiscalizar. Ele tem que fiscalizar. E uma das nossas propostas é uma fiscalização parceira, no sentido de que eu vou te ajudar, vou te educar, vou identificar as suas necessidades primeiro, vou te oferecer possibilidade de você se capacitar.
para depois querer te cobrar alguma coisa. Primeiro educação, depois fiscalização. Depois fiscalização. É como o trânsito, né? Primeiro você faz uma campanha preventiva, você começa a identificar os maiores... Porque você precisa usar inteligência, você precisa usar estatística, você precisa ver quais são os maiores problemas que tem nos escritórios. São esses. Então, gente, vamos aqui, ó. Vou chamar você, antes de ir no seu escritório, querer olhar se você fez isso, A ou B, vou chamar você. Eu já identifiquei. Então, vou chamar o colega, o profissional. Vamos fazer um curso a respeito disso. Vamos conversar. Às vezes não é um curso, é um workshop. Vamos conversar. Olha, gente, não dá para fazer isso. Isso aqui tem essa dificuldade. Olha, tem esse outro caminho. Porque se você não fizer isso, é muito fácil, né? É uma coisa de eu ir onde eu já sei, né? É claro que eu vou encontrar um problema ou outro. Você está trabalhando, cara. Você está fazendo as coisas, às vezes, você não tem dolo naquilo. Hoje são quantos fiscais hoje? São 2? Fiscais? Não, eu acho que tem mais lá. Uhum. Aí tem até uma questão relacionada a isso, né? Parece que eu identifiquei 4 ou 5 fiscais, mais um chefe da fiscalização, porque alguns foram reintegrados. Eles foram demitidos um tempo atrás. E assim, não quero nem ficar falando disso, né? Mas o mesmo grupo que tenta permanecer no conselho, que já está lá há 15 anos, sei lá, talvez mais do que isso, quem lidera esse grupo demitiu a um grupo de funcionários e não observou o trâmite legal para aquilo. Tem um PAD, ou a maneira correta de demitir, né? Porque para demitir um funcionário de uma autarquia, você precisa ter alguns critérios, não pode ser discricionário, você tem que observar. E isso que é uma falha também, porque se você não é um gestor público e entende dessas nuances, de que para demitir alguém de uma autarquia, um empregado de uma autarquia, você precisa de uma série de requisitos e critérios, e você simplesmente dá uma canetada lá e demite a pessoa. Aí o que aconteceu? Essas pessoas ficaram vários anos fora do conselho, foram reintegradas pela justiça porque a demissão foi considerada ilegal. O resultado disso é que essas pessoas voltaram a trabalhar, vão receber todo o valor. E sabe o que isso gerou? Um déficit de 2 milhões de reais em dezembro de 2022. Eu vi isso no balanço, né? No balanço. Eu estava olhando o balanço do conselho e vi lá processo trabalhista. Isso. Eu acho 1 milhão. Eu falei, tem 2 milhões reconhecidos no de 2000 no balanço de 2022. Mas o gestor não teria que ter sido acionado? Quem assinou? Aí deixa eu complementar. Parece que tem mais 4 milhões para serem reconhecidos. Então, 6 milhões. Né? O gestor que fez isso, ele não foi responsabilizado. Até onde a gente tem notícia, não tem processo, um processo para apuração de responsabilidade dentro do conselho. Isso não foi feito. Por que não foi feito? E nunca vai ser feito se não houver mudança. Porque a mesma pessoa que assinou esses processos é a mesma pessoa que de um jeito ou de outro ainda tem o domínio e o controle do conselho mesmo sem instalar, e é o que apoia a continuidade. A chapa 2, que é a chapa da continuidade, é a chapa que justamente foi montada, né, foi articulada, né, por essa mesma pessoa. Então, se não tiver essa rotatividade, até para isso, né, tiver essa rotatividade de poder, né, de ter gente nova realmente para olhar, até essas questões, elas não se resolvem. Né? Então, assim, vai ser um desafio grande, porque você não faz nada sem dinheiro. Né? Eu imagino que o Conselho Federal de Contabilidade vai ter que socorrer o Conselho Regional de Contabilidade do DF para a gente conseguir fazer alguma coisa, ou então, em última consequência, a gente vai ter que vender a sede do Conselho para pagar dívida trabalhista. Vai vender a sede do Conselho para pagar a dívida trabalhista, ou senão o Conselho Federal vai ter que socorrer, porque senão vai fechar as portas. Como é que eu vou fazer? 6 milhões? 6 milhões de reais, a gente tem uma receita orçamentária, acho que 8 milhões, alguma coisa assim, num ano. 6 milhões eu não pago a folha, não pago água, não pago luz, vou ter que fechar o conselho. Então, a alternativa vai ser ou vende a sede, ou o Conselho Federal socorre. E você conhece bem da Justiça Trabalhista, os empregados do Conselho são CLT. Se você não paga, vai ter bloqueio nas contas. Canetada, cara. Vai ter bloqueio nas contas. E aí, o dinheiro que entrar das anuidades vão ser bloqueados. O que eu vi lá estava em acordo. Estava acordo, se fizesse algum acordo lá, não sei. Mas vai ter que pagar. Mas não, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Né? Então, se não paga... Então, eu não sei como é que estão os detalhes. Outra coisa também, a gente fala aí de transparência, né? A gente é servidor público, a gente fala, tem lei de acesso à informação, transparência ativa, muitas coisas que a gente vê que precisa ter no Conselho. A transparência do CRC
ela não é transparente. Para você conseguir pensar uma despesa específica, por exemplo, a convenção de contabilidade, né? Eu consegui apurar algo em torno de 300, 350 mil de custo. Para 250 pessoas, dá R$ 1.500 de custo por pessoa para R$ 80 de inscrição. Isso não bate. O que é que eu vou fazer um evento, gastar 350, 400 mil reais? Não teve patrocínio não também? Mas mesmo que tenha patrocínio, eu não consegui identificar lá os patrocínios, mas provavelmente tem. O que é que eu fiz? Eu pedi, via Lei de Acesso à Informação, o detalhamento de todas as despesas, a prestação de contas, receitas e despesas, né? O prazo acho que foi dia 28, não, até o que eu tenho notícia, vou até confirmar, mas não recebemos essas informações a respeito da convenção. E pedimos também as atas do Conselho Diretor do ano passado e desse ano para poder identificar os problemas, como estava sendo tratados os problemas. Também não recebemos. Para você identificar uma despesa dessa, como da convenção, não tem transparência. Você tem que clicar em despesa, porque você tem uma lista assim, o nome da empresa, acho que o CNPJ e o valor. Aí você tem que ir clicando em uma por uma para ler o que foi e tentar somar ali as coisas para tentar achar o custo. Não tem transparência, o conselho é uma caixa preta, infelizmente, e a gente deveria dar exemplo nisso. A gente deveria ter a melhor transparência, o melhor balanço, a melhor prestação de contas. Tinha que ser bonito. Tinha que chegar até a gente, né? Porque tinha que ser ativo, um e-mail prestando aqui, está aqui a prestação de contas do conselho. Cara, isso aí tipo assim, isso aí é uma água que eu tenho, tanto com o conselho, como com o Sescom, com tudo. Não chega nada pra gente, a gente não sabe de nada. Quando vê, já tá lá o rombo lá. E quando vem, não está disponível, né? Assim, quando você vai atrás, não está disponível, não vem para você. Se vem ou se disponibiliza de uma maneira truncada. Lá no site lá do CRC tem, né? Tanto que eu peguei o balanço do ano passado, dei uma olhada, né? Mas realmente não é uma coisa muito fácil, não. É uma coisa que você tem uma contabilidade pública, para começar, né? Você vai pegar um balanço que você pegou ali para ver se déficit de 2 milhões, é um balanço patrimonial. Aí você tem um receita patrimonial, um déficit patrimonial, que são as receitas e despesas no linguajar contábil, né? Quando a gente fala variação patrimonial ativa, variação patrimonial passiva, você vai ter um resultado, um déficit ou um superávit patrimonial. Aí tá 23 milhões, aí o conselho não tem 23 milhões de receita, é porque ali você conta outros tipos de receita, até as anuidades que não foram pagas, mas foram reconhecidas como receita e coisas desse tipo, né? De receita mesmo, eu acho que são em torno de 8 milhões, 9 milhões, né? Você vai dar transparência para isso, então? Cara, dá transparência tudo. Até na verdade não é difícil, né? Um BIzinho ali resolve, né? Resolve, um Power BI resolve, né? Até para proteção nossa. Porque, assim, é muito triste ter que fazer o que eu fiz, de ir para frente do conselho e filmar lá, né? Que aquela situação, né? Por respeito ao conselho, né? Eu tenho imagens, né? De dentro, coisas de dentro, não divulguei isso, né? Mas o que o conselho faz? Que até é uma crítica que eu faço, né? Nós estamos no meio de um processo eleitoral e a resolução que regula o processo eleitoral, né? Exige que os funcionários do conselho, né? Eles não interfiram no processo eleitoral. Então eu fui para frente do conselho, fiz esse vídeo, olha a situação do conselho tá, e dentro tá assim, é um indício de que está muito pior. Aí o conselho foi lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e colocou uma nota dizendo que o que a gente estava falando não correspondia à realidade, que as demoras eram do processo de fiscalização. Isso, a diretora do conselho, né, foi lá e fez, não sei se com autorização do presidente, mas está interferindo no processo. Eu tive que ir lá em cada postagem e dizer o seguinte, olha, não interfiram no processo eleitoral e mais, a gente está pedindo as informações. Me dá a ata aqui para eu saber se realmente faz um ano ou mais de um ano que a Defesa Civil foi aí e notificou vocês e vocês estão mais de 6 meses com isso aqui escorado. Porque um processo licitatório de emergência não pode levar isso tudo. Aí então eu não tenho funcionário para fazer isso? Cadê os assessores jurídicos contratados? Então tem uma série de coisas que tem a ver com transparência, tem a ver com eficiência, tem a ver com cuidado. É um conjunto, as coisas estão interligadas, sabe, Danilo? Né? Ainda mais se você pensar que é um órgão que fiscaliza, né? Como é que um órgão que tem uma das funções de fiscalizar, não entrega informação de uma forma transparente, né? De uma forma clara para quem... A gente tinha que ser modelo. Eu acho assim que o conselho, a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez, até por conta dessa dificuldade com dinheiro, né? A gente vai ter que ver como fazer.
até para nossa proteção, né, de quem está entrando, porque é um cargo honorífico, você não recebe salário, o presidente não recebe salário, ninguém recebe salário, mas é um cargo honorífico que você pode ficar numa situação muito complicada, né, perante a própria classe e perante os órgãos de controle. Então, o que a gente quer fazer é expor às claras toda a situação que está no Conselho. Vamos colocar claramente qual é a situação. Vamos fazer documentar a estrutura do Conselho. Tem um monte de coisa, o pessoal reclama, né, de insalubridade. Por exemplo, você sabia que a sala de treinamento do Conselho está com o arquivo do Conselho? Não pode usar a sala porque os arquivos físicos estão dentro da sala de treinamento. Por quê? Porque a sala onde estavam os arquivos foi notificada, interditada pela Defesa Civil. Aí pegaram os funcionários da fiscalização, que são contadores, colegas, e botaram no subsolo, está insalubre. Só que o calor lá é muito grande e o ar-condicionado não pode ser ligado, porque a instalação elétrica não suporta o ar-condicionado. Aí daí você vai tirando uma situação de estrutura que você vai ter que expor. Isso é muito ruim para a classe, mas se a gente não fizer isso, daqui a pouco a gente entra lá no conselho e aí você mesmo, Danilo, está dizendo assim, poxa, vocês entraram lá, estão dizendo que ia mudar e não mudaram isso, aquilo, ainda continua a mesma coisa, porque vai ter que ser um processo e vai ter que ser construído com o auxílio de toda a classe. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, né? Bora lá. Aqui... Ó, na parte da proteção aqui, vocês estão falando de articulação. Cara, não precisa mais nem falar, porque o que a gente está... Tipo assim, a aula que vocês estão dando aqui é articulação. Está faltando articulação realmente no Conselho, tanto na parte política como em tudo, né? Nós não temos um representante dos contadores na Câmara Legislativa. Sim. E não é só ter um deputado que seja contador. Né? E até vou falar um pouco aí que tem uma crítica, né? Outra crítica fala nós a respeito disso. Mas é alguém que compre, abrace as nossas causas e que tenha visibilidade inerente a isso. Olha, se eu tenho, pode ser quem for de qualquer partido. A gente tem um conjunto de demandas. A gente leva a vários parlamentares e um ou outro, ou dois ou três escolhe nos atender naquele pleito. Nada mais justo de que ele ganhe a visibilidade daquilo. É o pai da criança, né? É o autor da lei, é a pessoa que conseguiu articular. Esse tipo de relacionamento, ele está nulo no Conselho. Uma das nossas últimas propostas é a que fala assim, nós somos contra duas coisas. Uma, que a classe contábil e o Conselho seja usado como trampolim político partidário. Ou seja, eu quero o Conselho, mas eu não estou preocupado com o Conselho. Eu quero virar deputado e ganhar votos. Né? E mesmo que eu não consiga me validar na classe, porque liderança ela não se impõe. A liderança ela surge naturalmente e ela é levantada no meio de uma classe. É perfeitamente legítimo que a classe, e ela tem condições de fazer isso, eleja um deputado lá na frente, no futuro. Mas é muito pernicioso quando eu tenho um projeto pessoal, a minha liderança não é validada pela classe e eu tento me manter na frente do conselho, dominando aquela entidade, para tentar conseguir algum benefício. Aí eu vou para uma eleição e, sendo representante, eu acho que sou representante de uma classe que tem 15 mil pessoas registradas, fora todas aquilo que circunda aquele universo, e recebo 700 votos. E mesmo assim continuo lá, mandando e tendo domínio sobre tudo. Ele foi deslegitimado. Então a gente precisa trabalhar bem essa questão. Num primeiro momento, se aproximando de quem abraça a classe. Num segundo momento, se for possível e se for viável, e se isso for reconhecido de uma maneira orgânica, natural, legítima pela classe, por que não ter um representante lá? Mas hoje nós estamos muito longe disso. Nós somos uma classe que está desagregada por conta do Conselho. Porque ele deveria ser o agregador disso. Uma coisa que eu sempre reclamo, isso aí já faz vários anos, a gente não tem articulação nem com outras entidades, tipo assim, como a OAB, com o Conselho de Administração, a gente não tem. Né? Em vez de tentar chegar junto... Vira um meme, vira piada, sabe por quê? Porque assim, é até engraçado, né? Se você entrar no Instagram do CRC, né, você vai ter duas coisas que chamam a atenção, porque elas se repetem, né? A primeira delas é uma foto do conselheiro pelo aniversário dele. Acho que é o conteúdo mais relevante que tem no Instagram do CRC. Se você é conselheiro, vai ter uma foto sua lá, né? Eu prefiro ter uma foto do contador mais antigo, aquele que tem 60 anos de registro, né? A gente tem um programa para isso, para reconhecer a trajetória, né, dos contadores mais antigos, mais proeminentes, né? Tem que dar, né? Mas quando eu tenho medo
de que alguém brilhe mais do que eu, porque eu estou aqui à frente do conselho, se alguém brilhar mais do que eu, essa crise de autoestima, né? Eu não faço, né? A segunda coisa que tem é a homenagem a outras profissões. É engraçado isso, né? O CRC põe lá, feliz dia do advogado. Nada contra os advogados, mas se você for lá no Instagram da OAB, não vai ter lá feliz dia do contador. Não tem. Articulação política se faz com reciprocidade e com respeito mútuo. Com respeito mútuo. Não tenho nada contra os advogados, muitos colegas advogados, muitos contadores que são advogados, né? Isso caminha junto, né? Aliás, não tem muitos contadores sabem muito mais de certos ramos do direito do que o próprio advogado, tem conhecimento, né? Porque ele está no dia a dia da prática. Uma coisa é você saber a lei, outra coisa é você saber calcular o imposto, o tributo, ou saber o trâmite daquela lei. É a prática da coisa, né? A lei no dia a dia. Mas nós somos o Conselho de Contabilidade. Nós precisamos nos fazer respeitados a partir do próprio Conselho. A partir da própria estrutura. Como eu disse, o salário de um contador no Conselho Regional de Contabilidade não pode ser menor do que o salário do advogado. Pode ser igual? Pode ser igual. Se eu tiver poder de fazer isso, vai ser um pouco maior. Porque eu estou diminuindo o advogado? Não, gente, é porque aqui é o Conselho de Contabilidade, eu tenho que valorizar o contador. Claro. Os dois têm que ter um salário digno, mas eu estou na casa do contador. Se eu não começar assim, aqui, como é que o outro vai respeitar? Como é que Não tem, né? Eu queria falar também um ponto importante, né? Aproveitando aqui a Brenda aqui, é o papel também dessa divisão, né? Nossa chapa também tem essa representatividade, no caso de homens e mulheres, né? E as mulheres, elas não vão ser apenas, né, ficar ali como... Elas vão ter um papel de proeminência e de destaque, né, na nossa chapa, na gestão que nós vamos ter, né? Então, isso aí, por isso que a gente fez questão de vir vir a Brenda, mas temos outros colegas. A gente tem dificuldade de horários, né? Assim, é difícil, né? A gente está aqui de manhã, né? Mas eu acho que é importante destacar isso, né, Brenda? Assim, nas conversas que a gente tem tido, né? Aí fala um pouquinho aí do que vocês imaginam aí dar destaque para a mulher aí no conselho. Assim, eu acho que hoje, infelizmente, a gente ainda tem essa disparidade muito grande, assim, né? Quando se trata de mulheres. Então, eu acho que lá realmente que você falou, de ter representatividade, de participar ali ativamente em termos das decisões, de cargo, até trazer questões salariais mesmo, às vezes, de repente, em escritórios, essas coisas, a gente sabe que tem uma certa disparidade. E eu acho que, nesse sentido, eu acho que tem muito a contribuir, tanto pelo espelho, eu acho também, né, para outras mulheres que estão fazendo o curso ou que estão se inserindo, olhar e ter um certo espelho ali de uma representatividade, mas como também de atuação ativa mesmo, de participar das decisões, enfim, de ter cargos ali dentro, mais nesse sentido, eu acho. Nossa ideia é que, assim, na composição da própria Conselho Diretor, a gente tenha isso também, posições de destaque, não apenas ali para constar uma cota, não, para ser realmente alguém que seja a voz e o rosto de iniciativas que precisam ser dado andamento naquilo ali e que a mulher precisa estar na frente. Nós somos metade da população, né, mais ou menos aquilo ali, e também metade como profissionais, é mais ou menos ali equilibrado, né? Então, assim, vamos também dar voz a isso. A tônica da chapa é assim, trazer toda a classe em todas as suas nuances. Temos metade homem, metade mulher, então vamos representar isso no Conselho Diretor. Nós temos idoso e temos jovem, então vamos pensar em atuações para o profissional que está no fim da carreira, proteger ele de alguma maneira. Isso aí já discorrendo sobre outras propostas que tem, né? Tentar de alguma maneira, né? Por exemplo, a gente tem uma iniciativa de mentoria, Start Contábil, quem está iniciando na profissão. Eu comecei no escritório, eu tinha 19 anos. Isso aqui? Tá aí, Start Contábil. É uma iniciativa de mentoria, assessoria técnica e até microfinanciamento via parcerias, né? Para que quem começou agora, quer começar agora ou saiu da faculdade, saiba por onde começar. Está dentro de parceria. Parceria? Isso, no nosso eixo de parceria, a gente colocou dentro de novas oportunidades de atuação profissional. Tem novas oportunidades. A última lá é lançar o Start Contábil.
né? E assim, é interessante falar disso, porque eu que acho que sou a mais nova, assim, me formei mais recentemente, vamos dizer assim, eu tenho, posso dizer, talvez até a maioria de colegas contadores que não seguiram na profissão. E eu acho Se que formaram justamente, e não seguiram. E foram para outros rumos, até porque, pela falta que a gente falou, né, pela desvalorização profissional, às vezes até questões salariais, às vezes quando vai entrar no escritório, são salários, muitas vezes, que eles não se sentem, vamos dizer assim, não se sentem suficiente, não acho que é suficiente aquele salário. Então, assim, eu acho que ter esse incentivo, ele realmente é muito interessante, porque eu tenho, de fato, assim, uma boa parte dos meus amigos que se formaram em contabilidade foram para outros ramos, assim. A pessoa também não sabe nem por onde começar, né? E é uma opção tão vasta, né? Tem tanta opção, e aí você pensa, como é que a pessoa sai para outro lugar? Porque tem tanta opção de atuação, tanta coisa boa pra gente fazer, né? A ideia é que seja uma espécie de mentoria, né? A gente quer criar uma sala do contador no conselho e também em outros lugares. A gente quer aproveitar os espaços, porque às vezes os espaços ficam fechados. Então eu imaginei aqui uma sala que tenha um espaço do contador, uma sala de reuniões, espaços para atendimento, né? No Rio é interessante, tem interior, eles fazem até uma sala de descanso, né? Mas assim, tem um ambiente bacana ali que tem uma espécie de sala multiuso, uma sala de reuniões que seja sala de treinamento. Ali a gente está querendo fazer o Start Contábil também, para manter essas salas funcionando o dia inteiro, à noite também, né? Com entidades parceiras, mas também com contadores parceiros. Olha só, ao mesmo tempo que você tem um profissional com vasta experiência e às vezes com dificuldade na sua manutenção da sua profissão por conta da tecnologia, e a gente tem um programa para isso, tentar melhorar e protegê-lo de alguma maneira, ou treiná-lo para que ele, né, tenha maneiras ainda de se manter no mercado, porque ele é contador, ele não sabe fazer outra coisa. No fim da vida ele vai fazer o quê? Né? Então ele tem que se manter no mercado, aí o conselho tem que ajudá-lo de alguma maneira. O conselho não vai resolver tudo, mas ele pode ser um indutor disso, né? Mas uma das formas de fazer isso é, por que não pegar esse contador mais experiente, que tem 30 anos, 40 anos de experiência no escritório, para ele ser um mentor de um grupo novo que chegou. É linkar, é tipo uberização das coisas, né? Você dá match nas coisas. Você tem um grupo de colegas que saem da faculdade, infelizmente a faculdade não prepara. Você tem uma empresa, sabe, se você contratar um estudante que formou agora, tirou o CRC, fez a prova, e você colocar, tá aqui, ó, toma conta aqui do fiscal dessa empresa, ou toma conta aqui da contabilidade. Ele não faz. Ele não consegue fazer. Então, ele precisa de algum tipo de acompanhamento. Então, a ideia é que você tenha uma espécie de mentor. Uma coisa estruturada, que esse profissional mais experiente ele consiga ajudar. E ter coisas junto com aquilo, né? Uma mentoria, uma assistência técnica. Você consegue viabilizar isso com parcerias. Hoje mesmo, né, a gente está falando aqui, você tem um escritório que tem uma parceria com uma grande empresa, né, e é um destaque no segmento, né, um escritório modelo em relação a isso. Tem muitos segmentos, muitas empresas, até softwares que topariam uma parceria como essa. Por que não treinar na vivência real um contador novo naquele software? Aprender a fazer a coisa mesmo de vez. E um mentor dizer assim, é assim que faz, é assim que abre um escritório, é assim. E o cara ter ali um acompanhamento nos primeiros dias. Por que não? Né? Eu acho que não é difícil fazer. Né? Talvez assim, a gente tenha muitos outros problemas para resolver antes estruturalmente, mas se o conselho tiver ali, pelo menos com suas contas saneadas, com essas questões aí primeiras resolvidas, eu acho que não é difícil fazer uma coisa dessa. Isso já foi feito em muitos lugares, tá? Mas o conselho ele é feito por comissões, né? Sim. Essas comissões, para fazer uma comissão dessa, é fácil ou tem que ter uma lei? Tem que ter Não tem que ter lei nenhuma. O conselho... O próprio conselho regional pode criar por isso. Tem as resoluções e muitas delas até um próprio portaria, ato do presidente consegue criar essas comissões, né? Em relação a essas comissões, a gente escuta muito, né, nos escritórios e vai assim... eu tentei fazer parte dessa comissão, eu encontrei um colega que é contador e advogado também. Encontrei vários assim, na verdade, né? Ele falou assim, olha, a comissão do conselho, eu sou perito, a comissão do conselho eu tentei participar várias vezes e eles não me aceitam, não me deixam participar, porque só aquele grupo lá.
Na OAB, eles ficam me mandando toda hora convite. Participe da comissão tal, participe da comissão tal, participe da comissão tal. A OAB é insano mesmo. Lá é direto também. Todo mês eu recebo um e-mail. Claro que você não vai participar de tudo, mas se você quer participar... Eles abrem na mesma hora, cara. Eles abrem. O conselho tem que ser a mesma coisa, tem que abrir para tudo. Porque é aí que você fomenta. Na verdade, o grande desafio, né, do conselho é ele ser um catalisador de uma comunidade. Para que eu tenho que ter um plenário do conselho fechado? Eu fui lá no CRC, foi engraçado isso. Várias salas estão abertas, mas a sala que é o plenário, que é uma sala grande, ele está fechado. E fica sem uso. Para uma reunião no mês, que às vezes é virtual. Cara, se eu chegar lá, eu vou transformar aquilo numa sala multiuso. Multiuso, para quem quiser usar, é contador, a gente bloqueia as datas que tem que usar. Mas, olha, você é um contador, eu encontrei um colega, olha, eu já estou escrevendo o 5º livro, 6º livro. Eu falei para ele, se a gente chegar lá, você vai lançar o seu livro lá no CRC. Tem que ser isso, de graça, um espaço de graça para ele. Porque não é de graça, ele já pagou a anuidade. Porque se é igual a ideia da sala do contador. Se o contador vem para o conselho, lá é a oportunidade de eu atualizar o cadastro dele. De eu já identificar as necessidades de capacitação dele. De eu mostrar os cursos que eu tenho. De já fazer olha, qual a sua área de atuação? Além do fato de você dizer, hoje o conselho não tem isso, né? Tem lá o meu cadastro, meu endereço e tal, mas onde eu atuo, ele não sabe. Darlan, vou te falar, cara, eu acho que o desafio é grande, porque levar o cara lá vai ser difícil. Não é difícil. Você acha que não? Não é difícil. Ainda mais nesse mundo tão Se gerar digital, valor. Se gerar valor. Por exemplo, eu posso começar do começo. Os colegas mais antigos, que já aposentaram, que tem tempo. Um grande desafio, a gente vive um tempo que a gente foi, quando a gente começou a trabalhar, eu tenho 42 anos, a gente começou a trabalhar, a perspectiva é com 60 anos você se aposentar, né? Você começou um pouco antes, era 55, 60 também. Quando eu era jovem, quando eu tinha 15 anos, que eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, um homem de 30 anos era um senhor para mim. Eu estou com 42 e me sinto jovem, e quem está com 50... Eu encontrei um amigo lá na Abrap, até gravou um vídeo apoiando a chapa, né? Ele foi presidente do BRB Laércio, e hoje está na BRB Previdência. Ele tem 60 anos. O cara está melhor que eu no corpo dele. O cara que cuida do corpo. As pessoas vão chegar a 80 anos assim, cara. Daqui para frente. E aí aposentou com 60. Aí ele está dentro de casa. Ele fica louco. Por que não pega esse pessoal? Vem aqui pro conselho. E ele não é um cara digital ainda. É um cara analógico, semi-analógico. Eu tô falando esse contador com esse perfil. Por que ele não vem trabalhar pela classe, capitanear, liderar certos projetos? Ele vai para o conselho. E deixa eu dizer, o cara novo também vai. Se ele encontrar uma comunidade. Por que a gente não pode ter um time de beach tênis dos contadores? Lá no conselho eu encontrei colegas que são corredores. Por que a gente não pode ter um time de corrida, ou a corrida do contador mensal? Porque você consegue agregar, tem que ser uma comunidade. Se for uma comunidade, você vai. Às vezes você não vai nem pelo assunto técnico, você contribui, você conhece muito do assunto técnico, mas você até cansou daquilo. Você tem contribuição a dar, mas se um colega teu, muito querido, vai estar lá, se o ambiente é legal, se as conversas são boas, se dali você tem outras perspectivas, cara, você vai. Você vai em outras coisas. O desafio é grande, cara. São muitas coisas, mas isso, olha, é uma coisa que eu quero deixar claro. A gente não tem a pretensão de fazer isso sozinho. Não é o salvador da pátria. Sim. Não tem a pretensão de fazer isso sozinho. Quando você tem uma comunidade formada a partir, né, de algo saudável, algo sério, que coloca realmente o profissional no centro das coisas, você tem as pessoas próximas e elas se sentem dono, têm um sentimento de pertencimento e elas mesmas começam a construir. As iniciativas nascem de maneira espontânea. Porque se eu junto um grupo de contadores e 5 deles, tem 20 ali e 5 deles são corredores, aí já está um ambiente. Já tem um ambiente. Se 5 são ciclistas, já vai também. Se tem a turma do beach tennis, vai também. Entendeu? Aí o cara é contador e colega de jogo lá. Aí é a mesma coisa. Aí quando aí, cara, você tem uma comunidade, sei lá, 50, 100, 200 corredores contadores. Eu só preciso convencer de que ele precisa participar da convenção. O resto vem junto, né? O resto vem junto. Verdade. Porque vem junto para quê? Para tirar foto com o colega. E a gente tem exemplos disso, né? Tem um grupo bem interessante, né?
de uma colega que apresentou, foi engraçado, porque ela tem orgulho disso, né? É a Ana, ela é até conselheira lá do CRC, Ana Kissa, Ana Cambraia. A primeira vez que eu encontrei ela foi num evento do SESCOM que estava falando sobre o REINF, né? Os eventos do REINF e tal. Tinha um palestrante e o SESCOM promoveu. E aí o SESCOM tem aberto espaço nos eventos dele para todas as chapas que estiverem presentes fazerem uma apresentação. E eu fui, né? Levei lá o meu banner, e aí no começo falei pro pessoal lá das nossas propostas e no final estava lá panfletando. E aí encontrei ela, tirei foto com os colegas e encontrei ela, né? Aí ela falou assim para mim, olha, eu sou aqui, mas aqui tá aqui vários colegas, porque a gente faz parte de um grupo que se chama Contadoras Top. Eu quero até mandar um oi aí, um alô aí para as Contadoras Top, né? E eu achei legal aqui, porque ela falou com tanto orgulho, e ela falou assim, nós fazemos tudo junto. Nós vamos para a festa juntos, e fazemos os cursos juntos, nós participamos das capacitações juntos. E tava ela lá, realmente, tinha umas 10, 15 mulheres que tem um grupo de WhatsApp, que participa dos eventos sociais, que faz curso e treinamento junto. Sabe o que significa isso? Que eu não preciso convencer 20, 30, 50 mulheres a participar do evento. Eu só preciso convencer uma. Que ela vai dizer, não, eu topo. Aí sabe o que ela vai fazer? Vai no grupo de WhatsApp. Meninas, leva todo mundo. Olha, a gente vai estar no evento lá, vai ser legal, vamos? Vai estar todo mundo lá. Esse sentimento de pertencimento, né, a alguma coisa, isso gera N ganhos, assim, né? Você começa com uma coisa ali pequena, você fala, um grupo de corredores, mas isso vai gerando até discussões que são muito vantajosas, né? E tem muito a agregar, assim. Então, realmente, se você tem esse grupo, se tem um sentimento de pertencimento, daí pra frente você só tem a ganhar, assim. Uma coisa que eu torço muito para a chapa que ganhar, realmente, que resgate isso da gente, cara. Resgate esse senso de pertencimento, esse orgulho do conselho, resgate o orgulho de ser contador, entendeu? Que resgate, que isso tem que ser resgatado. A gente está muito abandonado. Eu quero, se a gente chegar lá, né, uma coisa que a gente quer fazer, eu não sei se a gente vai ficar com aquele prédio. Aliás, assim, é um problema a decidir, né? Aquele prédio, né, ele não atende às necessidades de hoje, né? Tá na W3, tem uma promessa de revitalizar aquilo ali, mas será? Né, nós temos outros centros, outros locais. Existe uma discussão de se o conselho deveria ter uma sede própria. Nos dias atuais parece não fazer muito sentido, ao mesmo tempo que parece que uma sede própria é uma espécie de proteção contra devaneios, né? Porque se eu pego a grana, vendo, boto numa conta ali, daqui a pouco entra um presidente, um grupo que está querendo dilapidar aquilo ali, é um problema, né? Às vezes tem uma sede, meio que uma poupança para uma situação como essa. Por exemplo, nessa situação do déficit que a gente tem lá, 2 milhões mais 6 milhões, a gente não sabe muito bem. A gente pediu as contas e não sabe muito bem ainda, né? É isso, né? E deixar uma mensagem final, né, Brenda, aí para os nossos eleitores, Brenda, né? querida. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, o espaço para a gente falar um pouco, discutir nossas propostas. Falar para vocês, caso queiram olhar mais detalhadamente, né, chapa3.com.br, e também você pode contar.com.br para você colocar lá sugestões, propostas, enfim, porque a gente quer realmente atingir todo mundo, a gente quer atingir todos os contadores de todos os espaços. E temos muita vontade, né? E muita. Eu falei aqui um pouco mais cedo que o contador não costuma ser engajado, né? A gente baixa a cabeça e segue trabalhando e não para pra pensar. Então, nossa chapa, a gente parou pra pensar, a gente quer fazer diferente, a gente quer renovar. E é isso. Agradecer pela oportunidade. E. Vamos até a eleição, dia 13, né? Dia 13 de novembro, voltar na chapa 3 e é isso. A chapa 3 se propõe a ser uma renovação. Tudo que a gente falou aqui pode se resumir em colocar você, contador, contabilista, no foco. O conselho existe para você porque o conselho é seu. E nós vamos nessa missão de devolver o conselho à comunidade contábil, ao contabilista. O conselho é seu. Não vamos admitir que nenhum conselheiro, nenhuma pessoa seja tratada melhor do que você no conselho. Você vai chegar no conselho, você vai ser tratado com o respeito que você merece, né? Não vamos querer foto nossa no Instagram do conselho para comemorar nosso aniversário. Se for botar alguma foto lá, vai ser de algum com outro contador, por um outro tipo de homenagem. Então, você vai estar no centro. Então, peço esse voto de confiança. E mais do que isso, não apenas votar lá no dia 13. Eu peço que você esteja junto conosco nesse processo de reconstrução do nosso conselho
e de valorização da nossa classe, né? É um movimento maior do que nós mesmos, né? E a gente quer levar isso aí para ter orgulho, voltar a ter orgulho do conselho e que a sociedade olhe para a gente, olhe para o nosso conselho e diga assim, não, eu tenho orgulho de ser contador. Né? Se a gente chegar ao final do nosso mandato, à frente lá do CRC, e a gente conseguir isso, a pessoa dizer, não, eu tenho orgulho de ser contador. A gente já está resolvido, né? Cumpriu a missão, cumpriu o propósito, vamos sair muito satisfeitos de lá, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe aí nessa jornada e obrigado mais uma vez aí, Danilo. Eu que quero agradecer, a gente sabe que todo mundo é ocupado, como você falou, né? A gente tem um tempo para isso, é importante passar a mensagem. E você que está aí agora escutando, distribua, cara, esse podcast para todo mundo poder escutar, para quando for votar, votar de forma consciente. Isso é mais importante agora. Galera, então vamos que vamos, né? Vamos que vamos, né? Obrigado a todo mundo aí. Até mais, pessoal. E vamos nessa, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.